Bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro vídeo do nosso especial de Halloween 2020. Cara, eu falei pra vocês que a gente ia ter um especial de Halloween muito legal esse ano. Esse ano aqui, particularmente, o nosso especial de Halloween está muito legal. Vale lembrar que algumas vezes eu já tentei gravar algum especial de Halloween. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que eu tentei gravar um especial de Halloween e eu não tinha jeito nenhum com a câmera. E ele acabou ficando meio zoado, tanto que eu nem continuei, eu fiz o primeiro episódio e parei assim. Mas agora que eu já tenho mais um molejo e a gente se preparou com antecedência aqui pra fazer os vídeos de Halloween, a gente vai fazer esse mega especial que vai durar o mês inteiro, cara. Toda semana a gente vai ter um vídeo sobre Halloween e a partir da semana que vem a gente começa um novo especial que só quem segue a gente lá no Instagram já sabe o que é. Eu vou revelar ele aqui no canal no dia 5, então vocês vão ter que aguardar e ver aqui nas nossas postagens na comunidade qual é esse especial. Mas eu garanto que vocês vão gostar muito e lógico que o tema de hoje também é muito legal. Hoje eu decidi falar pra vocês como o Halloween ele se mistura com a cultura pop. Então pra isso a gente tem que voltar um pouco, estudar a história do Halloween até a gente conseguir entender como a cultura pop acabou entrando dentro do Halloween, se tornando quase uma coisa só. Então depois da vinheta, prepara o caixão, porque hoje a gente vai falar sobre o Halloween. Ele tem uma grande trajetória, já que ele é praticado há mais de 3.000 anos. Então, há 3.000 anos atrás, a gente já tinha o Halloween. Só que não era o Halloween que a gente conhece hoje em dia. O Halloween, ele surgiu com os celtas, o povo que era polietista e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas, eles celebravam o festival de Samhain, um termo que significa fim do verão, o qual tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1 de novembro. Eles acreditavam que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos, então por isso eles começaram a celebrar essa data. Então Halloween nada mais é do que uma cultura celta de acreditar que os mortos se apoderavam do corpo das pessoas vivas nessa data específica. Por esse motivo eles usavam fantasias e as festas eram recheadas de decorações assustadoras, porque eles acreditavam que essas coisas iam proteger eles dos maus espíritos e dos mortos. Porém, mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, como sempre, né? E daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Obviamente, a cultura do Halloween se espalhou pelo mundo até chegar nos Estados Unidos, e foi lá onde começou a criar-se em tradições que a gente seguiria até os dias de hoje. Lógico que os Estados Unidos se apoderou ali do festival celta para criar o Halloween à sua maneira. Então o Halloween que a gente tem hoje em dia, ele praticamente nos Estados Unidos, ele não é celebrado como um evento ali para se proteger dos mortos, que você acredita que eles vão voltar ou algo do gênero. Nos Estados Unidos ele meio que se tornou uma festa anual, porque os Estados Unidos sempre gostam de fazer festa desse tipo meio temática, e acabou que eles adotaram essa cultura do Halloween para dentro dos Estados Unidos. E aí começou uma grande mutação no evento que chegou até os dias de hoje. Para isso, a gente vai explicar um pouco como alguns filmes da cultura pop, livros, quadrinhos e afins foram adentrando dentro do feriado. Antigamente eram poucas as histórias da cultura pop e do terror que eram levadas a sério. As primeiras histórias a fazerem grandes sucessos e serem incorporadas dentro do Halloween como fantasias foi o Drácula do Bram Stoker e o Frankenstein da Mary Shelley. Esses foram os primeiros livros de terror ali que acabaram sendo popularizados ao redor do mundo. E isso meio que foi incorporado com o Halloween, já que o Drácula e o Frankenstein se tornaram ícones ali da cultura pop. A partir do momento que esse nível atinge um nível global, as pessoas lá nos Estados Unidos começam a se fantasiar do Drácula do Bela Lugosi e também do Frankenstein, daqueles filmes ali da Universal. Então nesse momento começaram a surgir as fantasias inspiradas em filmes, em obras literárias. Porém, essa não foi a única contribuição que a literatura causou ali pro Halloween. Mais pra frente, ainda na mesma época, começou a surgirem os super-heróis, cara. Vale lembrar que antigamente as fantasias de Halloween eram muito mais bruxas, lobisomens e essas coisas da cultura popular
no geral que a gente já conhece. Porém, com a chegada do Super-Homem, do Batman e dos outros heróis da DC, essas fantasias foram sendo enturmadas também dentro da celebração do Halloween. E assim, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e os outros heróis aí da Era de Ouro acabaram sendo incorporados nas fantasias de Halloween. Aliás, antigamente as fantasias de Halloween eram muito sinistras, caras. Eu vou deixar umas fotos aqui nas edições pra você ver, praticamente dos anos 30, dos anos 40, mas elas eram bem sinistras. E lógico, a gente também tinha um lado mais light ali, que a galera só queria celebrar como se fosse meio que um carnaval, e as fantasias, elas eram bruxinhas, marinheiros e essas coisas do gênero, que também eram coisas que estavam enturmadas ali na cultura, já que estava tudo envolto de uma grande guerra que estava acontecendo ali, e coisas do gênero. Bom, a partir dos anos 60, filmes como Psicose e A Noite dos Mortos-Vivos começaram a se popularizar ao redor do mundo, e eles acabaram meio que criando a cultura dos filmes de zumbi e dos filmes de psicopata. Vale lembrar que A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro filme de zumbi da história, foi criado ali pelo George Romero, então ele foi um daqueles filmes que ajudou a pavimentar ali o movimento do terror no cinema. E lógico que isso também se espalhou pelo mundo e foi incorporado ali na cultura pop. Então, esse movimento atrelado do cinema começou a ficar cada vez mais forte. Lá no começo dos anos 30 e 40, a gente tinha o Drácula, o Frankenstein, como eu já citei, e a gente também tinha a literatura e os quadrinhos entrando em ascensão. Porém, foi o cinema que tomou proporções gigantes e acabou transformando o Halloween no que a gente conhece hoje em dia. Vale lembrar também que não só o cinema fez tudo isso para contribuir com essa adição. A música também foi muito importante para que o Halloween crescesse do jeito que ele cresceu. A gente sempre tem aqueles músicos como os Beatles, por exemplo, que se fantasiavam daquele jeito super extravagante, e lógico que as roupas dos Beatles acabaram se tornando fantasias até os dias de hoje. Isso também ajudou a ser incorporado na música lá pelos anos 60. Porém, o cinema nessa época já estava trabalhando esse conceito de psicopatas, esse conceito de zumbis, e assim eles também foram se atrelando à cultura do Halloween. No começo dos anos 70, o cinema também foi muito pioneiro na construção do Halloween para os Estados Unidos. Filmes como O Exorcista e O Massacre da Serra Elétrica acabaram ficando muito marcantes dentro da cultura pop. Esses filmes, eles não foram aqueles filmes que, por exemplo, sei lá, hoje em dia eu acho que tem Annabelle, que não é todo mundo que é atingido por esse filme. Eu particularmente não fui atingido pelo Annabelle, eu nem assisti os filmes da Annabelle. Porém, O Exorcista e O Massacre da Serra Elétrica, no começo dos anos 70, foram aqueles filmes que dominaram ao redor do mundo. Eles eram tipo, sei lá, o Vingadores Ultimato do terror. Então, como a gente ainda estava no começo da construção do movimento do terror no cinema, ele acabou sendo incorporado também à cultura pop. E foi daí que o grande boom de explosão criativa acabou tomando conta do cinema. A partir de 1977 surgiu o Star Wars, o maior filme de todos os tempos. E com o Star Wars, a gente teve, lógico, fantasias ali exuberantes de Luke Skywalker, Princesa Leia, Stormtrooper, Darth Vader. E o Star Wars, pra quem não sabe, foi um dos grandes filmes, tirando o Tubarão, que antigamente já tinha sido o primeiro blockbuster da história. O Star Wars, ele foi um marco para a história da cultura pop. Ele foi o filme que mudou absolutamente tudo na história do cinema. Ele foi o filme que mudou a forma de se fazer cinema e a forma de se assistir o cinema. As pessoas, elas faziam filas ali para assistir o Star Wars. Então, isso obviamente acabou sendo entrelado no Halloween do ano seguinte, e Star Wars acabou se tornando uma marca registrada para o Halloween, até mesmo nos dias de hoje, que a gente vê as famílias aí se fantasiando de Stormtrooper, Rey, Kylo Ren e todas essas fantasias atreladas ao universo de Star Wars. Então, com isso, no começo dos anos 80, a cultura pop ela estava fomentando de um jeito muito criativo, na qual as pessoas consumiam muito mais cultura pop. Tanto que nos anos 80 a gente teve um boom de explosões de filmes clássicos, como ET, De Volta para o Futuro, Jurassic Park e todos esses filmes que movimentaram a cultura pop até os dias de hoje. Todos esses filmes e a literatura ali também do Stephen King e de vários outros escritores também faziam ali parte dessa incorporação da cultura pop no Halloween. Então, os anos 80 e os anos 70 foram muito importantes para o Halloween se tornar o que ele é hoje em dia. E lógico, a música, como eu já falei, também não ficava para trás. Os Beatles, os Rolling Stones e todas essas bandas clássicas, elas costumavam se vestir de jeitos exuberantes, assim como o próprio David Bowie, que também ajudava muito na cultura do Halloween lá nos anos 60. Tanto que na biografia do David Bowie tem um acontecimento ali do Halloween muito legal, na qual ele dá uma mega festa de Halloween com vários astros do rock, e eles acabam trazendo várias pessoas da rua, assim, as pessoas vão se fantasiando de Bowie, de Freddie Mercury, várias outras personalidades conhecidas. É muito legal, aliás, se vocês quiserem, leiam essa biografia do David Bowie, que é muito boa. Mas a música também ficou muito atrelada a todo esse movimento, então a cultura pop, no geral, ela estava ali sendo fomentada para poder criar esse movimento e se tornar o Halloween que a gente conhece.
conhece. Ainda nos anos 80, o Michael Jackson ele popularizou muito a cultura do Halloween com o clássico Thriller, aquele clipe ali na qual ele dança com zumbis. O clipe do Thriller ele também foi um daqueles eventos em que param o mundo e ele tomou conta de todas as áreas ali da cultura pop. E além do mais, não era só a música que era tão famosa. O clipe também, ele era praticamente perfeito pra você assistir no Halloween com seus amigos, com sua namorada, naquele clima de terror, aliás, que o Michael Jackson apresenta muito bem no começo do clipe, cara. Então, essa cultura foi muito importante. Eu acho que de todas essas cimentações aí que teve no Halloween, o Thriller ele foi um dos clipes ali que mais movimentou a cultura do Halloween. Então as pessoas elas ficavam muito malucas com aquele negócio do Michael Jackson. Aliás, aquele clipe é muito bem produzido, cara. Não tem como a gente olhar aquilo e falar, nossa, isso aqui não tem significado, isso aqui, sabe? Tipo, a gente assiste o Thriller, a gente fica com vontade de participar do Halloween, de se fantasiar. E a fantasia do Michael Jackson também em Thriller é uma das fantasias mais vendidas da história. Então, cara, foi muito importante toda essa movimentação que filmes, livros, quadrinhos e séries acabaram criando pra dentro do Halloween. E foi assim que o Halloween surgiu, se misturou com a cultura pop e acabou criando essa cultura que a gente ama venerar. Vai lembrar que no Brasil a gente não tem o costume de participar ali do Halloween, a gente não faz festas de Halloween. Tem quem americaniza aqui o negócio e gosta de fazer as festas do Halloween. Eu particularmente gosto da cultura do Halloween, não celebro, não me fantasio, até porque aqui no Brasil não tem como, mas a gente tem um costume muito legal que é o folclore, cara. Pra todo mundo aqui, eu acho que todo mundo já estudou o folclore brasileiro, não preciso explicar, mas o folclore brasileiro ele é muito rico. Ele é uma derivação ali do Halloween, porém do nosso jeitinho brasileiro, o que é muito legal. Eu particularmente gosto muito do folclore brasileiro. Eu acho que ele é até superior ali do que o próprio Halloween americano, mas infelizmente aqui no Brasil ninguém dá valor pro folclore, então a gente só tem que ficar sentado apreciando sozinho. Bom, mas agora vamos falar 5 curiosidades sobre o Halloween que você provavelmente não sabia. Bom, a primeira curiosidade é que o Halloween, ele só não é mais popular do que o Natal nos Estados Unidos. O Halloween ele é o segundo feriado mais comercial nos Estados Unidos. Os americanos gastam cerca de 6,9 bilhões com o Halloween e a maior parte é tudo em doces, fantasias e as próprias festas. Número 2, você sabia que existe uma fobia de Halloween? Se você é aquela pessoa que tem medo de Halloween, saiba que você sofre de samainafobia, que é a fobia ali, o medo do Halloween. Cara, eu nem sabia que existia uma fobia de Halloween, mas existe. Muito louco isso. Número 3, você sabe por que a abóbora é o símbolo do Halloween? Bom, nos Estados Unidos eles são grandes ali plantadores de abóbora, dá muita abóbora ali nos Estados Unidos. E como eu já expliquei pra vocês que o Halloween começou como aquele festival em que as pessoas acreditavam que os mortos se levantavam para tomar conta dos corpos dos vivos, acabou surgindo uma cultura de cortar uma abóbora num formato assustador, num formato ali que remetesse à morte e colocar ela numa vela, para aqueles que fossem tomados pelos mortos pudessem ter o seu caminho iluminado. E assim, a abóbora se tornou esse símbolo clássico do Halloween que tá em quase toda animação, filme ou série baseada no Halloween. Muito legal, né? Número 4, você sabe a origem do gostosuras ou travessuras? Bom, além das fantasias, uma tradição de Halloween bastante praticada nos Estados Unidos é passar de casa em casa gritando gostosuras ou travessuras. Se a pessoa que atender tiver um bocado de gostosuras, ou doces no caso, para ofertar, ela fica livre de receber uma travessura, que na verdade é alguma brincadeira ali que eles fazem, como jogar papel ou ovo na casa da pessoa. Aqui no Brasil isso não ia dar muito certo, mas lá até que funciona. Originalmente a brincadeira é chamada de Souling. Soul quer dizer alma e começou na Europa. No dia 2 de novembro, dia de todas as almas, fiéis pediam soul cakes, que significam bolos de almas. Eles eram feitos de pão, groselha, e para cada bolo recebido, a pessoa precisava fazer uma oração por um parente morto do doador. Então, como a gente pode ver, mais uma vez os Estados Unidos adaptou ali o conceito do souling, de pegar esse doce e dar para as pessoas ali para ofertar para a morte, para cuidar da pessoa que tinha morrido, e acabou transformando no gostosuras ou travessuras, que acabou se tornando esse símbolo aí para você ir lá fazer bagunça e comer uns doces. É sempre bom, né? Então os caras não tá errado tá nós que não comemora. E a quinta e última curiosidade é, você sabe quais são as fantasias mais famosas no Halloween? Dentre todas as fantasias do Halloween, as mais usadas são geralmente as de bruxa, de capeta, a Mortícia da família Addams, de bruxos, Osama Bin Laden, de vampiros, múmia, Cleópatra, caveiras, princesas como a Bela Adormecida, Branca de Neve e a Cinderela, alguns animais como o gatinho, o cachorro e também super-heróis como o Superman, a Mulher Maravilha, a Mulher Gato e o Homem-Aranha. Cara,
Essas são as fantasias mais legais, eu acho, do Halloween. Acho que são aquelas fantasias que todo mundo vê e fala, ah, vou fazer. Mas lógico que a gente vai muito de preferência pra homenagear os ídolos, a música, o filme, a série que a gente gosta. Eu particularmente já me fantasiei uma vez de Joaquin Phoenix em Her, que eu adoro essa fantasia, e eu acabei fazendo ali de última hora a fantasia pra uma festa que ia ter aqui em São Paulo, e a gente acabou indo fantasiado lá, então tipo, cada um celebra do jeito que gosta, mas essas são as fantasias mais solicitadas no Halloween, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O que não falta no Brasil é fantasia de mulher gato em Halloween, velho. Quem já foi em alguma festa temática sabe que qualquer festa fantasia vai ter uma mulher gato, ou uma Mulher Maravilha, ou um Superman. Essas com certeza são as fantasias mais usadas no mundo. Só não são mais usadas no Brasil do que Chaves, cara. Só quem já foi em uma festa aqui também sabe como tem Chaves no Brasil. Bom, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso especial de Halloween. Esse foi só a primeira parte. Os outros especiais a gente ainda vai trazer aí na próxima semana. Então, fica de olho aqui no canal pra você não perder esse especial que tá super legal. Eu também vou pedir pra você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever se você tiver gostado desse conteúdo. E deixa um comentário falando o que você achou de forma respeituosa. Afinal, a gente tá tudo aqui junto fazendo um único trabalho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Conta pra mim nos comentários qual a sua fantasia favorita de Halloween e alguma história que tenha envolvido aí o Halloween que você goste muito. Semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo do nosso especial de Halloween. E é isso. Um abraço e... alright. Ancient powers and long dead gods. Perhaps it is even connected to our primordial extraterrestrial